não for Ele na nossa vida, nós não temos condições nem sequer de estar de pé. Por isso nós temos que ser gratos a cada minuto de vida que Ele nos concede. Primeiramente eu vou ler a palavra que é da campanha, para que nós possamos seguir com tudo que o Senhor tem colocado no nosso coração. A palavra está em Atos 9. Amém, irmãos? Amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principados, dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E para mim, disse porém o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E esta é a palavra que o Senhor, aqui esta noite, deixou para que fosse ministrado, porque o Senhor, Ele conhece o coração de cada um. E Ele sabe que, assim como Paulo, Saulo, aqui vamos começar a história aqui, porque ele era Saulo, ele era um homem grande, ele era poderoso, porque Saulo vem de Saul. Saul, que quer dizer o quê? Homem desejado, o que foi pedido a Deus. Significa Saulo deriva de famoso, de filho. Ele vem da linhagem do rei, do primeiro rei de Israel. Então, Saulo, ele, quando fazia o que fazia, quando ele pediu carta para prender os judeus, não é porque ele era um homem ruim. Claro, ele tinha sim a sua autoconfiança em alta sim. Mas Saulo, ele estava fazendo ali seguir-se as leis. Então, ele andava daquela maneira, perseguindo o povo, que seria Cristo, porque ele queria fazer conforme tudo o que ele tinha aprendido. Porém, ele se intitulava alguém que estava corretamente fazendo tudo o que agradava a Deus. Mas, neste dia aqui, aprove ao Senhor Jesus recrutar Saulo. E como se recruta alguém com tanta sabedoria como Paulo? Ali
o Saulo, ele tinha muito conhecimento. Ele era poliglota, ele falava várias línguas, ele era um homem douto, ele tinha muita sabedoria no falar, no executar tudo que ele fazia, porque ele foi ensinado, ele era advogado, né? Então ele entendia de tudo que ele estava fazendo, ele sabia exatamente como colocar todas aquelas coisas sem estar diante de ninguém fora do contexto que eles viviam, que era a lei. Mas o recrutamento de Saulo foi totalmente diferente de nós, porque nós fomos recrutados por alguém que o Senhor assim dirigiu, que o Senhor incomodou em oração, para que essa pessoa até chegasse até nós, falasse do amor de Jesus. E por isso, nós hoje estamos aqui servindo esse Jesus. Mas Saulo teve o privilégio de ter um encontro tete a tete com o próprio Senhor Jesus. Por quê? Será que ele era melhor do que os outros? Não. É porque Saulo era um homem que precisava de algo maior para ele entender a pequenez de um ser humano. E hoje, antes de entrar direito na mensagem, eu quero deixar aqui para os irmãos uma introdução, vamos dizer assim, que fala sobre valor, sobre o que é o valor e o que é o preço, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem essas palavras. Falando de valor, o significado do valor bíblico está relacionado à importância de viver de acordo com os princípios e ensinamentos encontrados na Bíblia. É uma busca por uma vida de propósito, significado e conexão com Deus. É totalmente diferente de alguém dizer assim: fulano é uma pessoa valorosa. Peraí, será? As nossas palavras têm poder, mas temos que ter muita diligência e muito cuidado com o que nós falamos, porque valor é isso. É o caráter de uma pessoa. O valor não é o preço, não é o que eu sou, não é o que eu tenho, não é a minha aparência, não é o estudo que eu tenho, ou que outras pessoas têm, não é teologia, ou então outros estudos aí que as pessoas têm. Como Saulo, né? Ele era poliglota, ele sabia muitas línguas, ele sabia de leis, ele sabia de tudo. Mas ele não era o que o Senhor queria dele. Ele ainda não estava no contexto do valor que o Senhor queria extrair dele. E esse valor, ele é definido por Deus e não pelas pessoas. As pessoas nos definem pelo que temos. Isso é natural. Eu, por exemplo, muitas das vezes já cometi essa falha, e às vezes ainda cometemos, não alcancei tamanha santidade para não dizer que eu não cometo essa falha. De definir a pessoa muitas das vezes pelo que vemos dela. Mas temos que muitas das vezes nos achegar às pessoas. Porque temos vivido tempos difíceis, tempos nos quais as pessoas dão muito valor ao que a pessoa aparenta ser, ao que a pessoa tem de bens materiais. E muitas das vezes, hoje nós perdemos a essência da pessoa, porque às vezes aquela pessoa tem sim bens materiais, tem boa aparência, mas ela precisa de uma palavra para preencher o coração dela. Ela precisa ouvir que Jesus ama ela precisa estar cheia da presença de Deus, porque o coração dela não foi preenchido com nada do que ela tem. Mas hoje, pessoas, até mesmo cristãos, e o pastor também discutiu nessa live, né, pastor? As pessoas hoje estão valorizando o salto alto, a pessoa vestida bem, vestida de grife. Isso, irmãos, vai ficar tudo aqui. Esse não é o que o Senhor procura de nós. Nós temos que entender que valor, que
que as pessoas nos dão, quando uma pessoa realmente nos valoriza, ela não incomoda se eu estou bem vestido ou mal vestido. Ela me cumprimenta e ela me olha da mesma maneira. Quando eu estou trabalhando toda suja, ou então quando eu estou bem vestida e cheirosa. Porque nós somos a mesma pessoa, independente de como estamos. Eu posso estar aqui com uma roupa velha, rasgada, não é o caso hoje, mas não faz de mim uma pessoa melhor do que ninguém. Porque o que faz de mim uma pessoa melhor é a santidade que o Senhor derrama sobre a nossa vida, é a unção que o Senhor derrama. E isso, quando Ele derrama dessa unção sobre a nossa vida, Ele não quer que nós nos sentimos melhor do que ninguém, mas Ele quer que nós captamos essa mensagem, captamos essa essência, para que o nome dele seja glorificado. Porque Ele é santo, Ele é dono da prata, dono do ouro, Ele é dono de tudo. E Ele veio, se fez homem e se fez menor de todos os homens e deu a sua vida na cruz pela nossa salvação. E por isso hoje nós temos o privilégio de poder estar aqui ouvindo a palavra tão maravilhosa que é a salvação para nossas vidas. Voltando aqui, quais as características de um homem de valor? Ele sabe o que quer, ele está pronto para agir no plano real, ele não vive ideias e ilusões, ele tem fé, temor a Deus e cuida do seu mundo espiritual. O que Jesus valoriza, a vida de Jesus foi marcada por ensinamentos e exemplos de amor, compaixão, justiça, humildade. E isso Ele valoriza. Ele valoriza e Ele espera que nós venhamos a ter essas atitudes, esse valor, virtudes que refletem o reino de Deus. Então, o que eu espero que os irmãos possam ter entendido, a verdadeira essência do valor e do preço. Porque hoje em dia somos taxados como uma sigla, vamos dizer assim. Todos nos enxergam pelo que temos ou pelo que nós somos, mas pelo que nós somos na sociedade. Se alguém pode tirar vantagem do que somos, se alguém pode tirar algum proveito de tudo que nós fazemos, esse é o preço. Porque eu falo que isso não é valor. Porque de que adianta eu dizer que eu amo alguém, mas porque a amo é vestida, porque ela é uma pessoa bem vista na sociedade, porque ela é uma pessoa que tem um certo grau de patamar, vamos dizer assim, diante da sociedade aí, tanto financeiro quanto no padrão de visão do homem. Então não adianta nada, porque esse tipo de pessoa, não que não vão entrar no céu, não, mas esse tipo de pessoa, muitas das vezes, estão ali como aquele rapaz do homem da parábola de Jesus contou ali, como um menino. Se você pedir para ele abrir mão de qualquer coisinha dele, de valor, ele já não é mais a mesma pessoa que você. E agora, o valor, quem nos dá é Jesus. Por quê? Jesus, ele nos tirou a colocação do pecado. Ele nos tirou lá do monturo de onde ninguém dava nada para nós. Nós hoje estamos aqui, eu, por exemplo, quando aceitei Jesus, estava em uma situação bem complicada, mas Jesus não olhou para isso. Não olhou. Ele usou um servo dele para falar do amor dele para mim e para morrer no nome dele. Hoje, faz mais de 15 anos que eu estou servindo a Deus e eu tenho várias assim, eu já tive muitas recaídas assim, nunca saí da igreja, mas já caí, mas permaneci, nunca deixei de estar nos cultos, mas já errei, mas não posso desistir desse Jesus que Ele enxergou em mim um valor que ninguém nunca enxergou. Ele viu em mim o que eu sempre quis que o mundo visse. Mas isso é uma ilusão, irmãos, não creio. Não espere isso de ninguém, porque o ser humano, ele visa o que ele vê.
não vai te valorizar. Ele não vai te enxergar da maneira que você quer. Ele não vai enxergar a sua essência. Ele não vai enxergar o seu coração. Ele não vai enxergar o que você passa, o que você faz. Nada. Porque um dia que você fizer algo para ele, que estiver, ele estiver, se aproveitando, eu falo se aproveitar, porque para mim não tem outra palavra. Que ele estiver tirando vantagem dali, ele está do teu lado, até do teu ombro, abraçado com você, em todas as situações. Mas uma vezinha só que você falou não para ele, você vai ver ele transformar. E ali você enxerga que o homem nunca vai nos valorizar. E é por isso que Saulo, na sua sabedoria, no seu entendimento, ele teve que ter esse encontro, esse recrutamento pelo próprio Cristo. Porque ele não ia aceitar qualquer coisa. Ele não ia aceitar qualquer um chegar nele e dizer que ele tinha que se entregar a esse Jesus que ele perseguia. Mas aí, quando ele teve esse encontro verdadeiro com Jesus, ele disse o seguinte: Senhor, ele nem sabia quem era, mas ele já reconheceu que era alguém com discernimento, com poderio, além do rei, além do rei e de tudo daquilo que ele podia controlar. Aí, naquele momento, que ele se inclina com o seu rosto no pó, na terra, ele entende o tamanho do Deus que ele ali estava conhecendo, estava tendo embora. Porque ele nos deixa uma lição maravilhosa, maravilhosa. Porque aí ele disse que ele saiu, falou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? De imediato, qual de vocês, ou qual de um de nós, quando aceitou Jesus, levantou a mão e falou: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Hoje temos a consciência de hoje, talvez, erguer a mão para Jesus, sabendo que tudo que ele fez parte de nós, hoje talvez nós tenhamos essa ousadia. Mas Paulo fez de imediato: o que o Senhor quer que eu faça? Como não como, eu vou ter que agir daqui para frente. E aí, o Senhor Jesus dá a direção para ele, manda ele ir, estar ali, né? E ele não enxergava. Deus tirou a visão dele, para que ele, mesmo ainda ali, já tendo ouvido, já tendo falado com o Senhor, Deus tira a visão dele para que ele entendesse que realmente ia ter que depender desse Deus tão poderoso que nós queremos. Então, naquele momento, os homens que estavam com ele também, atônitos, assustados com tudo aquilo, levaram ele até a direção que o Senhor Jesus ali deu para ele. E aí nós mudamos um pouco aqui de personagem. Aí o Senhor chama Ananias. Aí o Senhor chama Ananias e fala com ele assim: Ananias, levanta, enche o chifre de óleo e vai pedir o meu servo lá, que eu já separei, que eu já falei com ele. Mas todos conheciam o Saulo, todos sabiam quem ele era, o que ele fazia e de que maneira ele estava agindo com os judeus e com os crentes, por assim dizer. Mas Ananias não teve escolha. Ele até questionou o Senhor: mas Senhor, de muitos eu quis falar que esse homem é mau, e se depois mandar na minha casa matar todo mundo. Senhor, eu tenho certeza que esse homem está mesmo convertido. Esse é o nosso mal. Quando o Senhor manda a gente orar para alguém, às vezes a gente fala: mas aquele fulano, mas ele, Senhor, não, vou orar por irmão lá, que está passando a dificuldade. Mas não é para orar por irmão, o irmão sabe se orar, ele sabe buscar o dom da bênção, ele sabe buscar a fonte para ir atrás daquele. E aí a gente fica assim: não quero ir atrás daquele, ele não, a gente faz com Ananias. E aí a gente perde a nossa bênção. Por que a gente perde a nossa bênção? Porque Ananias, ele questionou, mas ele foi. Mas muitas das vezes nós não vamos.
nós não vemos. Nós deixamos a pessoa sucumbir na mão do inimigo, o inimigo ceifar a alma dela, e depois nós ficamos assim, nossa, será que eu devia ter ido lá? Aí não adianta. Aí não adianta. Mas a palavra do Senhor é clara, e ela nos diz também que se o Senhor mandar, Ele já fez o que tinha para fazer. A gente só vai na autoridade do nome dele. Não tem por que temer, não tem por que temer. É só ir e fazer o que o Senhor mandou. Claro que não é também para achar que eu posso chegar na casa de qualquer um, na vida de qualquer um e fazer de qualquer jeito. Porque aí o Senhor não se responsabiliza também, não. Aí a gente vai trazer as coisas ruins na nossa vida. Mas quando a gente é uma pessoa de oração, a gente busca, a gente sabe que ouviu a voz do Senhor e que é para ir lá. Não questione quem é, não questione se é rico, se é pobre, não questione se é milionário. Mas Senhor, eu vou lá ajudar essa pessoa, ela precisa me ajudar. Vá, porque é ela que precisa, é ela que realmente está precisando. Porque muitas das vezes nós perdemos a essência de ouvir a voz do Senhor, porque nós desobedecemos Ele, porque nós queremos fazer o que nos agrada, porque mas eu vou ali porque o fulano deixa eu pegar, eu vou lá porque o fulano deixa eu encontro, não, eu vou lá porque lá todo mundo fica me bajulando. Nós não estamos aqui nessa terra para ser bajulados, não. Nós estamos aqui para servir esse Deus que é dono de tudo e que faz o possível. E Ele não faz acepção de pessoas. Quem somos nós para poder dizer, não, fulano tem que sentar aqui na frente. Não, aqui na frente quem senta é o pastor. Ele é dono da igreja. Ele é o anjo da igreja. Ele foi escolhido, separado, ungido. E está aqui não é porque eu ou você temos que gostar dele, não. Ele está aqui porque o Senhor o escolheu. Porque se não fosse a mão do Senhor sobre a vida dele, ele não estaria aqui, não. Porque ninguém escolhe ser pastor, porque é bonito, não, gente. É um cargo de honra, sim, porém é um cargo pesado, é um cargo difícil, é algo que se carrega. O que Jesus disse, carrega como ele viu por ele. Parece, não, mas como você pode falar assim? Jesus deu a eles o mesmo nome que ele se deu, porque ele é o bom pastor, não é? Ele é o pastor das ovelhas. Nós somos ovelhas e ele é o nosso pastor. Então, o pastor, ele tem que ser honrado, ele tem que ser bem visto, e ele tem que sim ouvir a voz do Senhor. Ele nos diz, quando ele nos corrige, ele tem que nos corrigir, porque ele sabe o peso que tem a palavra. Quando ele diz, ele não corrigiu uma pessoa, o sangue da pessoa é cobrado para morrer. Mas não é só para ele, não. Porque Deus está falando que se o Senhor mandar, nós vimos resgatar uma vida, nós não vamos a nossa também, vai ser cobrado. Para nós também. Então, honre o seu pastor, honre ele, e o ame com todas as suas forças, como você ama a Cristo, porque ele está aqui debaixo da unção do Senhor Jesus. E aí, Ananias vai cumprir o que o Senhor falou. Ananias vai e chega lá. Penso eu que com um pouco de medo, porque quem é que não teria medo? E ali ele derrama o azeite sobre a vida de Saulo, como o Senhor ordenou. Ele unge ele, ora por ele. As escamas dos olhos de Saulo são tiradas. E Saulo, ali, naquele momento, ele diz o seguinte, que ele troca o nome dele. Hoje fui pesquisar. Quem que trocou o nome de Saulo? Foi Jesus ou foi Saulo? Bom,
não posso dizer com veemência, porém, o que eu fui pesquisar é que o próprio Saulo disse que ele não se chamaria mais Saulo, porque Saulo é um nome grande. Ele se chamaria Paulo, e eu vou explicar por quê. Paulo vem do latim Paulus, que significa de baixa estatura, ou pequeno. Seu nome representa a importância de viver uma vida de serviço e amor ao próximo. Quando ele entendeu o chamado de Jesus na vida dele, ele falou: eu não posso chamar grande, eu sou pequeno, mas ali Jesus o transformou e fez dele, porque para Jesus nós temos que ser o menor, que diminua cada dia mais a nossa pessoa, para que o Cristo apareça em nós. E o que é isso? É o brilho que o Senhor deixou sobre a nossa vida, é o brilho do Espírito Santo que o Senhor deixou sobre nós. E Saulo entendeu aquilo. E quando ele se passa a chamar Paulo, ele se coloca na posição de servo. E ele serviu com amor e com grande, mas com grande sabedoria. Porque a primeira pregação dele, os discípulos ficaram tão espantados, Pedro, e os outros discípulos ficaram tão espantados com o que ele pregou, que eles pensaram assim consigo: mas o que ele tem? Nós temos a graça, mas ele tem, além da graça, ele tem a sabedoria. Por quê? Ele viu ali um homem letrado, um homem douto. E quando Paulo falava, ele não falava como eu aqui, ou como nós pequenos, ele falava com uma eloquência e com uma tamanha sabedoria que ele encantava. Então ele ficou, os discípulos ficaram tão atônitos que falaram para ele que ninguém ia dar conta de tamanha sabedoria que Paulo estava ministrando. Então por isso mandaram que ele ficasse em casa. Irmãos, isso acontece com a gente. Isso acontece muito com a gente. Principalmente quando as pessoas são levantadas de ministérios. As pessoas não é verdade, pela graça da misericórdia do Senhor, eu gosto muito de ensinar, eu gosto de falar a palavra de Deus. Porém, esse ministério que o Senhor ainda me deu, eu tenho buscado cada dia mais me aperfeiçoar. Porém, a gente passa por isso porque uma vez que nos dão uma oportunidade, as pessoas se levantam. Eu creio que para os pastores aqui, eu creio que deve ser uma luta ferrenha, porque é assim. O que os discípulos fizeram com Paulo foi o seguinte: escondê-lo, guardá-lo. E ao invés de instruí-lo, porque eles tinham já, e ao invés de ajudá-lo na pregação, não fazer a obra, não fazer o que o Senhor Jesus tinha recrutado ele, dizendo para eles que ele era um vaso valoroso. Quando ele mostrou o valor dele, as pessoas se esconderam. Mas isso não é o trabalho que nós recebemos para fazer. Porque nós estamos aqui para receber alguém que está chegando e ensiná-lo. E o que nós já aprendemos, nós vamos ensinar e ajudar a pessoa a crescer. Aí se ela crescer mais do que eu, amém. É da vontade de Deus, não é da minha vontade. Não sou eu que mando, a casa não é minha, a obra não é minha, é do Senhor. E muitas das vezes os pastores tentam ganhar almas, trazem as pessoas para cá e os vou falar, Jesus. Eu sei que é difícil, mas eu vou falar. E nós matamos. Nós matamos as almas porque nós não aprendemos a cuidar. Nós não aprendemos a ensinar. Nós não aprendemos a dividir o que nós temos com os outros. E ali, Paulo ficou 14 anos parado, aprendendo com o Senhor. Porque se o homem não ensina, o Senhor, ele abre até faculdade, mas ele capacita o
pastores assim estão aqui para isso. Mas eu creio que muitas das vezes eles já enfrentaram isso. Eles enfrentaram muitas arrevés quando iam para a igreja. Ele? Não, esse não, fulano. Nossa, de jeito nenhum. Eu não vou fazer nada para ajudar. Mas o Senhor, Ele não precisa de nós. Ele nos usa porque Ele nos deu o nome de coroa da sua criação. Mas para Ele nos usar, nós temos que deixar. Nós temos que descer, como Paulo aqui. Só desceu. Ele desceu. E quando ele chegou onde Jesus queria que ele estivesse, aí o Senhor Jesus chamou ele de novo. Saulo e Barnabé, vão para onde eu quero. E ali ele começou um maravilhoso andar nas cartas de Paulo. Então, é grande o ministério de todos os pastores. Eu sou assim, grata a Deus por todos os pastores que eu conheci até hoje, porque foram pessoas assim que me instruíram de uma forma bem rude, vamos dizer assim, pega a Bíblia dela, vai para a Bíblia, larga a mão de ficar escutando conversinha, aonde tem a verdade está na palavra. Então, foi bom por um lado, mas foi difícil por outro, porque no começo a gente lê a Bíblia e aquilo ali deu um emaranhado na mente da gente, até a gente aprender a descer em oração, de verdade, e buscar o Espírito Santo para nos ensinar. É uma coisa tremenda. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte, irmãos: quando o Senhor mandar, pergunte se o Senhor é o Senhor mesmo. Também não vai já ficar fazendo as coisas, não. Peça uma confirmação do Senhor. O Senhor é o Senhor mesmo, eu posso ir. O Senhor está no negócio, mais fácil. Não deixe de fazer o que o Senhor mandou. Faça como a isso. Pergunte, mas faça. Vá lá, ore, vá lá, estenda a mão. Se você tem, se é uma ajuda financeira, se você pode, estenda a mão para a pessoa. Se é uma ajuda espiritual, estenda a mão. Porque o Senhor Ele faz quando nós deixamos Ele fazer. E o mais lindo disso tudo aqui, da história de Paulo, é que se a gente for falar de cada essência, ou melhor, de cada versículo desse aqui, a gente vira noites e noites e noites falando da palavra, porque é de uma riqueza enorme. E Saulo e Paulo, tanto Saulo quanto Paulo, nos deixam umas lições muito maravilhosas. Mas eu entendo que o Senhor Ele usa conforme Ele quer. Eu não tenho eloquência, eu não prego, eu não faço barulho, porque se o Senhor tivesse que me dar isso, Ele já teria me dado. Ele me deu um dom de pregar a palavra dele com mais demência, mais calma, ensinando, para que você entenda. E eu sou grata a Deus por isso, porque eu gosto, eu aprendo mais do que eu passo adiante. Porém, é esse a essência, essa é a essência da palavra de Deus. Eu sei que para Deus não existe esse ou aquele, porque a cada um é dado segundo o que Ele tem. Eu não tenho o mesmo dom do pastor, nem da missionária Luciana, nem da irmã, que eu não sei ainda, nem da Dani de louvar. Eu tenho dom mas eu tenho o que o Senhor deu, e eu sou grata a Deus. Então eu espero que os irmãos possam ter entendido o recrutamento que o Senhor Jesus fez ali com Paulo, de Saulo para Paulo, porque Ele é quem faz a nossa vida. Então, creio e confio que o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. Quando Ele está no negócio, não há quem possa impedir. E nada cai por terra
se ele não disser até aqui. Eu aqui vou entregar, vou voltar a direção do pastor, porque até aqui foi o que o Senhor me deu. Agora eu vou distribuir, se eu não gosto disso. Para essa oportunidade e creio que o Espírito Santo vai trazer entendimento ao coração de todos, em nome de Jesus. Amém.